Pronto, já estamos gravando. Vou abrir aqui a minha tela para vocês conseguirem ver. Eu acho que eu não abri a câmera. Pronto. E depois no vídeo fica gravado o rosto da pessoa, né? Acho que é mais legal. Então vamos lá. Bem, onde foi que a gente parou, né? A gente estava vendo o resumo de cálculo vetorial. E a gente definiu as duas primeiras operações, né? A primeira delas foi o gradiente e a segunda delas foi o divergente. O que essas operações elas medem? O gradiente, ele mede a variação de um campo escalar. Certo? Então, se a gente tem um campo escalar, e esse campo escalar ele cresce numa determinada direção, o gradiente aponta na direção de crescimento desse campo. Ou seja, ele aponta na direção do aumento do valor aqui desse campo escalar. Então, o gradiente ele é uma operação sobre um campo escalar, um certo U da posição x, e o gradiente de U é um campo vetorial, certo? Porque ele aponta numa direcionalidade. Para que direção esse campo aumenta, ou no caso, a direção oposta vai ser a direção em que o campo diminui, certo? Ele aponta na direção do crescimento e, portanto, ele evidencia em que direções o campo é maior, em que direções o campo é menor. O divergente, por sua vez, é uma operação sobre um campo é uma operação sobre um campo vetorial. A gente anota o divergente assim, né? Operador nabla, produto interno, seu campo vetorial. E aí, dado um campo vetorial, vamos dizer que eu tenho um campo A de x aqui, né? E que esse campo A convirja para um certo ponto, por exemplo. Isso significa que aqui, nesse ponto específico, ou nessa região, existirá um elemento absorvedor de campo. Então, se esse cara daqui é o campo A, isso significa que em uma determinada região, a gente tem um gerador ou absorvedor de campo. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu sei que as minhas linhas de campo elas irão se direcionar da carga positiva para a carga negativa, surgindo na carga positiva e sumindo, sendo absorvidas na carga negativa, né? Então, a gente tem mais ou menos um campo elétrico, bem, aqui a gente ainda não definiu o campo elétrico, nem nada disso, né? Mas a gente vai ter um campo mais ou menos seguindo esse formato. Então, se essas são as linhas de campo de um certo campo vetorial A qualquer, o divergente de A aponta para os elementos geradores de A, ou seja, ele aponta para as cargas. O divergente de A, ele será zero em todo, aliás, é uma grandeza escalar, né? Ele será zero em todo o espaço, exceto nos pontos onde o campo converge ou diverge. Então, o campo diverge nos elementos geradores de campo e ele converge nos pontos onde eu tenho absorção de linhas de campo, né? Onde eu tenho desaparecimento de linhas de campo. Então, o divergente aponta para a geração, a criação ou absorção de campo vetorial. A gente já sabe, por exemplo, que por conta disso, o campo elétrico ele vai ter uma associação via divergente com a carga elétrica, certo? Tem que ser dessa forma, por quê? Porque a carga elétrica são os meus pontos onde eu tenho surgimento ou desaparecimento de linhas de campo elétrico. Então eu já sei que vai existir uma relação aqui entre carga e campo elétrico, dada pelo divergente, já que o divergente aponta para o surgimento ou absorção de campos vetoriais, certo? E aí hoje a gente vai ver as outras duas relações. A próxima relação, que é também uma derivada,
é o rotacional. A gente vai escrever o rotacional como dessa forma. Operador nábula, vetorial, o campo vetorial. E a gente vai ver o que é o rotacional já já. Além do rotacional, a gente vai ver também o laplaciano. A gente escreve o laplaciano como nábula quadrado de um vetor, de um campo escalar, certo? De um campo escalar. Existe também, como a gente tinha mencionado, o laplaciano vetorial, que a gente não vai comentar agora, a gente só vai comentar lá na segunda metade do curso. Só um momentinho aqui. Ok, caiu tudo aqui, peraí. Beleza. Ok. Faltou a gente falar sobre uma questão importante aqui do divergente. Certo? Então, a gente vai só completar essa questão aqui do divergente, que são, primeiro, as propriedades do divergente. Então, nas propriedades do divergente, primeiro que a gente tem é a distribuição. Então, o divergente da soma de dois campos vetoriais vai ser a soma dos divergentes. Então, o divergente de A mais o divergente de B. A segunda propriedade é a distributiva, mas entre, obviamente, o produto entre um campo escalar e um campo vetorial. Então, se eu tenho, né, essa igualdade, eu estou tirando o quê? O divergente de um campo vetorial, né? Porque quando eu multiplico um campo escalar por um campo vetorial, o que eu estou fazendo é multiplicando um a um os valores do campo U pelo campo A. Então, eu posso ter aqui uma regra, como é a regra da cadeia, né? Mas ela vai funcionar um pouquinho diferente. Ela vai ser U divergente de A mais A produto interno gradiente de U. Certo? Então, isso aqui é interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Esse primeiro produto aqui é um produto escalar, certo? Ele é, ou melhor, ele é uma multiplicação simples, ele não é um produto escalar, né? Porque U trata-se de um campo escalar e o divergente de A é também um campo escalar. Então, esse cara daqui é só uma multiplicação simples. Do lado de cá, nós temos um produto escalar de fato, né? Uma multiplicação entre duas quantidades vetoriais. O próprio campo vetorial A e o gradiente de U, que é, por sua vez, também um campo escalar, né? O gradiente ele é um campo escalar. Então, a gente tem aqui essa outra propriedade, né? São ambas as propriedades do divergente. E agora a gente entra numa coisa muito interessante, que é o teorema da divergência. Então, vamos pensar aqui sobre esse teorema da divergência, de onde ele vem e o que ele significa. O teorema da divergência, ele afirma o seguinte. Imagine que eu tenho uma superfície fechada S, uma superfície fechada. E dentro dessa superfície fechada, eu tenho elementos geradores ou absorvedores de campo. Se esses elementos são geradores ou absorvedores de campo, eles vão criar um certo campo. Vamos supor que esses elementos aqui sejam geradores de campo. Então, devido à presença desses elementos, vai ser gerado aqui um campo que naturalmente sai da superfície de S. Beleza. Como é que eu posso somar esse campo na superfície, né? A soma do campo na superfície vai ser a integral na superfície do meu campo A. Vamos supor que esse campo aqui, né, seja esse campo A, ao longo da minha superfície, então ds. Eu estou fazendo o quê? Eu estou somando todo o campo A que foi gerado por essa distribuição de cargas. Como S é uma superfície fechada, então eu vou dizer que a minha integral é uma integral fechada. Beleza. Mas como é que eu consigo representar, em vez da representação do campo A representação da densidade dessas cargas? Ou seja,
Eu posso dizer que essa quantidade de cargas aqui tem uma certa densidade volumétrica que depende do espaço. Certo? Eu posso dizer que existe uma função matemática e que tem que ser um campo escalar que define matematicamente a posição desses elementos geradores. A gente sabe, por conta da definição do próprio divergente, que esta função aqui é o divergente de A. Então eu sei que esse cara daqui é o divergente de A. Como é que eu vou fazer essa igualdade, né? O teorema da divergência, ele afirma que a soma desse campo sobre a superfície equivale à soma dos elementos geradores. Vou repetir. O campo elétrico que vaza para fora dessa superfície, ou seja, o fluxo deste campo sobre a superfície, equivale à soma dos elementos geradores. Então, se essa função aqui trata-se da função que descreve os elementos geradores, quando eu faço a soma desses elementos, eu tenho uma quantidade que é igual ao fluxo. Então, eu vou fazer a integral do divergente de A. Só que a integral do divergente de A, ela é naturalmente tomada no volume. Tá? Por quê? Porque essa é uma quantidade escalar. Então, esse volume é o volume que é limitado pela superfície S. Então, se, por exemplo, a minha superfície S é uma casca esférica, o meu volume é toda a esfera que está contida dentro dessa casca. E eu vou integrar, naturalmente, usando o integrador dV. A gente conhece essa quantidade lá de Física 3 pelo nome de Lei de Gauss. A Lei de Gauss é uma aplicação direta do teorema da divergência, tá? Ou melhor, não é que a gente conhece esse teorema por Lei de Gauss, né? A Lei de Gauss é uma aplicação direta do teorema da divergência. É isso que eu quis dizer. Mas o que é que o teorema da divergência está falando? Que o fluxo líquido na superfície S equivale à soma de todos os elementos geradores desse campo no volume. Ficou claro? Então, assim, a gente consegue ter uma compreensão um pouquinho mais abrangente do que significa o teorema da divergência. Claro, ele é uma igualdade matemática. Está dizendo que a integral num campo fechado de superfície do vetor A é igual à integral volumétrica do divergente de A. Mas essas palavras só têm significado quando a gente entende o que ela realmente quer dizer. Ou seja, numa superfície fechada, a soma do fluxo do campo é igual à soma dos elementos geradores desse campo dentro dessa superfície. Beleza? Então foi isso que ficou faltando para a gente definir lá na última aula. Então vamos passar agora para o rotacional. Ok. Bem, o divergente, a gente entendeu que era a forma da gente encontrar os geradores de campo quando o campo é um campo divergente. Quando o campo é gerado nessa forma aqui. E isso tem a cara do campo elétrico. Uma carga positiva, por exemplo, aqui na esquerda, e uma carga negativa aqui na direita. Só que não se gera campos só dessa forma, né? Existem também fenômenos naturais de campos que rotacionam. Por exemplo, a relação entre corrente e campo magnético. Então, dada uma corrente, se eu tenho, por exemplo, uma corrente fluindo por um condutor, e essa corrente tem um determinado sentido, vai ser gerado um campo magnético que rotaciona numa certa direção. A gente pode até usar a regra da mão direita para isso, né? Então, o campo está saindo dessa região e entrando nessa região, né? Então, se a gente plota no plano, ele está entrando, ou melhor, ele está saindo do plano à esquerda do condutor e está entrando de volta no plano à direita do condutor aqui, fazendo uma rotação. Então, o campo magnético, ele vai ter linhas que rotacionam em torno do meu condutor.
E aí, como é que fica se a gente observa esse cara daqui numa visão superior? Se a gente olha de cima, o que, que acontece? Vamos dizer que essa corrente I esteja saindo do plano. Vamos dizer que a corrente I está saindo do plano, certo? Tem uma corrente I aqui para fora do plano. Como é que as linhas de campo vão se comportar? Né? Elas vão se comportar dessa forma. Então, deixa eu redesenhar aqui para ficar mais inteligível. Então, vou colocar uma corrente entrando assim. E as linhas de campo vão rotacionar nesse sentido em torno desta presença de corrente. Então, as linhas de campo vão fazer um padrão mais ou menos assim. Certo? Você pode fazer isso com a regra da mão direita. Então, o seu polegar você aponta na direção da corrente e o campo ele vai rotacionar, né, numa direção destrógena. Aqui também está acontecendo uma geração de campo, certo? A gente tem um campo que será a densidade de corrente. A gente pode chamar esse campo de J, por exemplo. Então, a densidade de corrente, ela vai ser um vetor. Por quê? Porque a corrente ela tem uma direção. Corrente elétrica, obviamente, possui uma magnitude, mas ela possui também uma direção. Então, a grandeza corrente elétrica é, por natureza, uma grandeza vetorial. E se eu estou representando a corrente elétrica no espaço, eu vou representá-la em função da densidade de corrente elétrica. Então, a densidade de corrente elétrica é, por si só, um campo vetorial. E esse campo vetorial gera um outro campo vetorial, que é o campo magnético. Ele gera um campo magnético. Então, quando a gente tem a relação entre esses dois tipos de campo, a gente não pode mais usar o divergente. O divergente ele vai ser perfeito quando a gente tem um elemento que é uma densidade, um campo escalar, certo? Uma densidade de cargas, por exemplo, sendo um campo escalar, e essa densidade de cargas gera um campo vetorial. Mas na questão do campo magnético, a gente tem um campo vetorial que gera outro campo vetorial. Então, a relação precisa ser outra. O divergente consegue resolver essa situação aqui, mas ela não consegue resolver matematicamente essa situação. Então, a gente vai criar uma outra quantidade que a gente vai denominar rotacional. Ela também vai indicar os geradores de campo, mas ela indica os geradores de campo quando o campo tem comportamento rotacional. Então, ele indica a rotação de um campo, só que o rotacional ele vai indicar a circulação de ar por unidade de área. Então, ele indica a rotação de um campo em torno de um ponto. Ou a gente pode definir ele mais matematicamente como o rotacional de ar é a circulação de ar em torno de um certo ponto infinitesimal, né? Então, a gente pode dizer que é por unidade de área. Por unidade de área, quando esta área tende a zero. Quando esta área tende a zero. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nesse desenho aqui. Vamos supor que a gente vai fazer uma certa superfície e essa superfície vai, por exemplo, ser um círculo. Então, a gente vai calcular a circulação de A, esse campo A aqui está em vermelho, em torno desse ponto. Então, aqui está o A, a gente vai calcular a circulação de A em torno desse ponto. Vamos comparar essa circulação com a circulação de um campo que não está sendo gerado e nem eliminado. Não está sendo nem gerado nem absorvido.
Se eu tenho essa segunda opção aqui de campo A, e eu vou fazer a mesma circulação em torno de um certo ponto. Então vamos pensar o seguinte, eu estou fazendo a minha circulação em torno do meu DL, né? O meu DL aqui vai ser o φ, por exemplo, se eu estiver fazendo em cilíndricas. Pode observar que quando eu estiver fazendo a minha integração ao longo dessa curva, vamos dizer que eu faça essa integração no sentido anti-horário. Então quando eu faço essa minha integração aqui, eu vou fazendo a minha soma dessas componentes, eu vou fazendo a soma dessas minhas componentes aqui, fazendo a circulação, para cada soma que eu tenho, de um lado, o meu campo está na direção contrária, do outro lado, o meu campo está na direção favorável à minha integração aqui de linha, né, ao longo dessa circulação. Para um lado, o meu campo está ortogonal, no outro lado, o meu campo está ortogonal na direção contrária. Aqui o campo tem um certo ângulo, aqui o campo tem um certo ângulo inverso. Então, se todas as linhas de campo entram e saem dessa curva L, a minha circulação aqui é zero, né? Quem que é a minha circulação? A minha circulação é a integral na curva fechada, deixa eu até colocar aqui. A integral da curva fechada L de A dl. Essa é a minha circulação. Então, aqui a minha soma dessas componentes será nula. Todo mundo concorda com isso? Então, aqui eu tenho uma circulação nula. Já, se eu tenho a presença de um elemento gerador, a minha circulação aqui não será nula. Por quê? Porque o meu campo rotaciona junto com a minha linha L. Então, conforme eu vou observando esse campo em pontos diferentes, o campo rotaciona junto com a posição do meu vetor dl. Então, essas contribuições aqui, ADL, vão ser sempre positivas. Ou se eu tivesse aqui o círculo, se eu tivesse aqui ele sendo rodado no sentido contrário, seriam sempre negativas, mas sempre no mesmo sentido, ou sempre positivas ou sempre negativas. Quando eu faço essa soma em torno dessa linha que está girando em torno desse ponto gerador, a gente tem contribuições que sempre somam ou sempre subtraem, e aí eu passo a ter uma circulação diferente de zero, né? Então, obviamente, fazer essa operação aponta para a existência de um elemento gerador de campos rotacionais dentro daquela região. Então, eu vou dizer que o meu rotacional, o rotacional de A, vai ser expresso, né, por essa forma aqui, certo? E eu vou dizer que ele é o limite quando essa superfície tende a zero. Então, ele vai ser o limite quando a minha área, ΔS, tende a zero dessa circulação. Mas aí é a circulação por unidade de área. Então, eu vou dividir esse cara daqui por 1 sobre ΔS, quando ΔS tende a zero. Ok. Só que tem uma questão aqui. O resultado dessa operação tem que ser um vetor. Por que ele tem que ser um vetor? Porque aqui eu estou relacionando a geração entre dois campos. Tá? Eu estou relacionando um campo vetorial ao gerador vetorial desse campo. Então, essa resposta, de alguma forma, tem que ser um campo vetorial. Vamos observar essa situação aqui em que a gente não tem, em que a gente tem geração de rotacional. Então, se a gente usar a regra da mão direita, a gente vai ver que quando a minha rotação ela é positiva, o meu gerador, né, a minha densidade de corrente aqui no caso, ela vai apontar para a direção positiva. Então, se eu colocar aqui esse eixo como sendo o eixo Z, saindo do plano, então essa rotação aqui vai ser ao longo de φ, por exemplo. Então, uma rotação positiva ao longo de φ vai gerar um campo gerador, ou vai resultar em um campo gerador, saindo na direção positiva de Z. Né? Então, quando esse resultado for positivo,
eu vou dizer que ele aponta na minha direção Z. Então aqui, por exemplo, se a minha superfície L está na direção φ, eu iria multiplicar todo esse meu limite aqui por AZ. Obviamente que isso vale para qualquer uma das três variáveis aqui, e de fato ela vale para N variáveis, né? O rotacional, ele não é só uma condição do espaço tridimensional, mas aqui no nosso espaço tridimensional, a gente vai apontar ele numa direção que é ortogonal ao ΔS, certo? Então, se o meu ΔS é uma superfície que está variando no plano Rφ, ou melhor, no plano ρφ, né, aqui em cilíndricas, então meu resultado estará na direção ortogonal à minha rotação. Só que, obviamente, eu tenho três possíveis combinações, né, em ρ, φ e AZ, aqui no caso de cilíndricas, ou XYZ, ou Rθφ. Então, como eu tenho três possibilidades, então eu vou dizer que esse cara daqui é qualquer vetor, é um vetor arbitrário para AI, AJ e AK. E eu vou fazer disso aqui o somatório dessas componentes. Então, o somatório para I, J e K desta quantidade feita 3 vezes ao longo dos 3 eixos. Esse A veio também, não era para ele ter vindo. Volta para lá. Ficou claro? Então, aqui a minha circulação, beleza, é diferente de zero. E aqui a minha circulação é igual a zero. Beleza. Agora a gente precisa de uma expressão matemática para calcular o rotacional, né? Que não envolva esses limites e tal. A gente precisa de uma expressão diferencial para o rotacional. Então, beleza. Então, vamos fazer isso. A gente vai fazer o seguinte. Como a gente já tem as conversões entre os diferentes sistemas, vamos fazer para XYZ, vamos fazer para cartesianas, que é mais fácil, e depois a gente converte. Então, vamos obter o rotacional para cartesianas. Então, em cartesianas, quem é que vai ser esse cara daqui, certo? Eu vou ter três somas aqui. Então, a minha integral fechada em L, de A dl. Vamos fazer aqui um exemplo. A gente vai ter três, certo? 3 circulações. A primeira circulação vai ser em torno do plano ZY para dar uma resultante em X. A segunda vai ser em torno do plano ZX para dar uma resultante em Y. E a terceira vai ser uma circulação no plano XY para dar uma resultante em Z. Certo? Então, vamos considerar só a primeira circulação, certo? Então, vamos dizer que é L só na direção X. Então, vamos considerar a primeira circulação, porque para as outras, basta a gente substituir. Então, vamos dizer que a gente está fazendo uma circulação aqui ao longo de um certo quadrado, já que trata-se de uma superfície retangular, certo? Então, vamos fazer a nossa superfície L ser um quadrado, ou ser um retângulo, né? E ela vai se tender a zero quando a gente fizer lá o limite. Então, para que a minha resultante seja em X, eu vou dizer que esse meu plano é um plano ZY. E aí vou colocar 4 pontos nesse plano ZY. As minhas arestas serão os pontos A, B, C e D. E eu vou calcular a minha circulação de A em torno desse ponto. Eu posso fazer a minha circulação nesse sentido aqui. Certo? Vou fazer a circulação nesse sentido para que o meu resultado da circulação seja orientado na direção AX, né? Lembrando que a X está saindo aqui do plano, né?
a minha direção x está saindo do plano, né? Se você fizer AX, AY, AZ, então AX tem que estar saindo do plano, por isso eu vou rotacionar nesse sentido para que as coisas fiquem destrógeras, certo? Então eu posso dizer que essa minha integral é igual à soma das partes. Então ela vai ser a integral de A até B, de A dl, e agora ela não é mais uma integral fechada, né? Então integrando de A até B, mais a integral de B a C, de A dl, mais a integral de C a D de A dl, mais a integral de D a A de A dl. Por que isso aqui é interessante? Porque agora os meus dl vão ser quantidades que não vão mais ser aquele dl genérico, certo? O dl genérico da gente em cartesianas é quem, né? É dx a y mais dx a x mais dy a y mais dz a z. Só que quando eu faço agora por partes, o meu dl vai valer apenas algumas frações. Então, por exemplo, no meu trecho AB, o meu dl vai ser uma variação ao longo de y. Então, meu dl vai ser dy a y. A mesma coisa no meu trecho CD. Já nos trechos DA e BC, o meu dl vai ser dz a z, porque eu estou fazendo a variação só em z. Então, beleza. A minha circulação aqui só para essa primeira direção, que vai resultar aqui numa componente na direção x, certo? Vai ser composta dessas somas aqui. Então, vamos lá. A gente vai dizer que esse meu ponto central aqui é o ponto P, onde eu estou avaliando o rotacional. Então, eu quero o rotacional do campo A nesse ponto P específico. Então, vamos parar para pensar nessa primeira parcela aqui, que é a integral de AB. A integral ao longo do trecho AB de A dl. Então, quem é esse cara daqui, né? Ele é a integral de A até B, ou seja, no trecho AB, né? De quem? Como eu estou fazendo aqui um produto interno, esse meu dl aqui é um dl na direção de y, né? Então, aqui, no caso, eu estou ignorando as componentes de A que estão nas direções x e z. O meu A, normalmente, né, vai ser um certo valor de AX na direção x, mais AY na direção y, mais AZ na direção z. Só que eu estou calculando o meu dl ao longo de uma curva que varia na coordenada y. Então, quando eu fizer o produto interno ADL, essas duas componentes aqui serão canceladas pelo produto interno. Então, eu só preciso me interessar nessa componente aqui. Então, eu posso dizer que essa soma, essa integral, vai ser um vetor aqui na minha direção AY, certo? Eu estou pegando esse vetor aqui, ó, botando aqui, vezes o meu AY. Ok. Só que eu não estou avaliando o meu AY no ponto P central. Eu estou avaliando o AY nesse ponto mais inferior. Então, note que aqui eu vou ter uma certa distância, tá? Quem é essa minha distância? Essa minha distância total aqui é dz. Então, essa distância aqui é dz sobre 2. Então, a y está sendo avaliado em z igual ao meu z0 menos d sobre 2. Então, o meu vetor, né, a minha componente em y do vetor A, está sendo avaliada em z igual a z0 menos dz sobre 2. Faltou o z aqui, né? Beleza. Essa é a parte da soma que é referente ao vetor A. Isso, produto interno, meu dl, né? Quem é o meu dl? Meu dl é dy a y. Então, eu posso fazer esse produto. Então, esse produto vai dar a integral ao longo dessa curva AB de AY em z igual a z0 menos dz sobre 2 integrado ao longo de y.
Beleza. Até aí tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma tática que a gente usou lá na obtenção do divergente. Nós vamos expandir a y na série de Taylor centrada em Z0. Então, quem que é a nossa série de Taylor? Né? F de x é igual a F de A, mais a derivada primeira, né, de F avaliada no ponto A, multiplicado por x menos A. Né? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer isso aqui. Então, quem é que vai ser a expansão dessa função? Vou apagar isso aqui, que a gente botou só para relembrar. Então, eu ainda estou fazendo essa mesma integral. Então, a integral de A até B, de A dl, igual a integral de A até B dessa expansão aqui em séries de Taylor. Isso aqui vai ser o meu dy. Essa minha expansão é a função avaliada no ponto central. Então, a função avaliada no ponto central é o próprio AY, certo? Menos essa derivada parcial. Então, a derivada parcial de AY em relação a Z, né, essa derivada de primeira ordem, vezes x menos A. E quem é x? X é o próprio AY menos dz sobre 2. X é o ponto de avaliação, né, o ponto onde a gente está avaliando, menos Z0, né, menos A. Então, menos o meu valor central de AY. Né? Então, aqui vai cancelar esse cara com esse, vai sobrar menos dz sobre 2. dy. Perfeito? Então, quando eu tomo, né, o meu limite, esse cara daqui vai tender a zero. Essa minha integral aqui vai tender a zero, né, porque A vai tender a B. Então, eu posso dizer que quando eu tomo o meu limite, isso aqui vai ser igual ao próprio integrando. Né? É como se eu não estivesse fazendo mais a soma consecutiva, eu estou pegando só um valor. Então, esse cara daqui vai ser dy, que multiplica AY menos dz sobre 2. Del AY del Z. Ok. Aliás, deixa eu fazer isso dessa forma aqui. Menos 1 sobre 2 dz vezes isso aqui. Ok. Então, a gente vai ter também o resultado se a gente fizer a mesma coisa para os demais. Então, no trecho BC, a integral BC de A dl, note que agora o trecho BC, né, ele está na superfície y0 mais dy sobre 2, né? Então, ele está aqui num certo valor central de y, no y0, mais dy sobre 2. Então, esse mais dy sobre 2 vai resultar num sinal de mais aparecendo aqui, né? Então, esse cara daqui vai resultar em dz e multiplica. É o mesmo procedimento, né? Então, a gente já pula essas etapas. AZ mais dy sobre 2 vezes a derivada parcial de AZ em relação a y avaliado no ponto P, certo? Tudo isso está sendo avaliado no ponto P. Então, eu vou colocar aqui avaliado no ponto P, avaliado no ponto P. A integral CD de A dl vai se dar ao longo de que linha, né? Ela é uma integral muito semelhante a essa primeira integral aqui, só que agora ela está em dz, em z igual a z0 mais dz sobre 2, ou seja, adicionada de um dz sobre 2. E ela também está na direção contrária, né? Então, por estar na direção contrária, ela vai resultar numa quantidade negativa. Então, ela vai ser menos dy. Esse menos aqui veio do fato da gente estar integrando na direção contrária ao dl, certo? Então, o dl está apontando aqui para a direita, enquanto a minha curva está apontando para a esquerda. Então, daí surge um sinal de menos 1
pelo fato das duas estarem fazendo 180 graus de diferença, e multiplicado pela expansão na série de Taylor em torno, né, desse ponto P. Então, AY, agora um sinal de mais, né? Esse mais veio de onde? Esse mais veio do fato da minha expansão estar acontecendo num ponto além de Z0. Então, aqui é Z0 mais dz sobre 2. Né? Então, mais dz sobre 2 vai surgir esse mais aqui na expansão de série de Taylor. Então, mais 1 sobre 2 dz del AY del Z. Aqui a gente está eliminando os termos de ordem superior, tá? A gente está desconsiderando. Quando a gente toma o limite, a gente está considerando só o primeiro. E aqui na minha última integral, integral dA, de A, dL, o cara daqui vai dar menos dz, pela mesma razão aqui, né? Surgiu menos, que multiplica AZ menos, esse menos surgiu novamente pela mesma razão, né? Pelo fato da minha linha estar dA, a minha linha dA segue no sentido contrário de Z, então por isso surgiu menos na frente. E a minha posição é y0 menos dy sobre 2, né? y0 menos dy sobre 2. Então surge também um menos aqui dentro. Então menos dy sobre 2, derivada parcial de AY em relação a Z. Tudo isso avaliado no ponto P. A minha circulação total, ou seja, essa minha circulação aqui, né, circulação em L de ADL, é a soma dessas quatro componentes. Então, a minha circulação de A dL ao longo de L em X, né, ao longo daquele quadrado inteiro, é a soma dessas quatro componentes. Então, aqui, quando a gente somar as quatro componentes, verifique que esse dy a y cancela com o menos dy a y. O dz a z cancela com o menos dz a z. Beleza. Até aí a gente viu que estava ok. Agora, a minha componente em y, ela vai resultar num valor negativo, tá vendo aqui? Porque eu tenho dy vezes menos 1 sobre 2 dz del a y del z. Então vai surgir um valor negativo aqui. A minha outra em dy está aqui, ó. Certo? A minha outra linha ao longo de y. E ela vai ter um valor negativo também, né? Porque quando eu multiplicar menos dy por 1 sobre 2 dz del a y del z, vai surgir também um valor negativo. Então, a soma dessas duas aqui vai resultar numa quantidade negativa. Enquanto as outras duas vão resultar numa soma negativa, né? Essas partes aqui vão se cancelar, mas essas partes aqui vão resultar numa quantidade positiva. Note que as duas vão ter dy e dz. E quando eu somar, esse 1 sobre 2 aqui some. Então, essa soma vai ficar da seguinte forma. Vai ficar dy, dy dz, certo? Que multiplica quem? Que multiplica del az del y menos del ay del z. Só que a gente está interessado aqui em encontrar... Tá, isso aqui é o limite quando o meu ΔS tende a zero, né? Isso aqui é importante. A gente está interessado em encontrar o rotacional, certo? Então vamos voltar lá para o rotacional. A gente calculou esse limite aqui, certo? Calculamos o limite. Agora a gente vai multiplicar pela coordenada correta. Então a minha primeira parcela do rotacional é tudo isso aqui na direção a z. Então eu posso dizer que a primeira componente do rotacional... Como é que eu digo que essa é a primeira componente do rotacional? Eu digo que ela é rotacional de A, produto interno na direção a x, é igual a 1 sobre ΔS vezes esse limite aqui. Não, eu deveria escrever outra, uma nova. Deixa eu fazer uma nova, vamos lá. Para não ficar muito convoluído. Então vamos dizer, quem é que é o meu limite do rotacional? Vamos lá.
Meu rotacional vai ser 1 sobre ΔS quando ΔS tende a zero, né? Opa, deixa eu pegar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Aqui esse limite é dentro. A minha parcela do rotacional na direção X é essa, certo? Por quê? Porque eu calculei essa quantidade aqui só na direção X. Certo? Então, eu estou tirando isso daqui, ó. Ok? Se eu faço um rotacional produto interno com X, esse carinha daqui morre, né? Então, o que eu estou dizendo é isso. O meu rotacional na direção X é igual a dYdz. Ah, tá. Aqui o dYdz some, né? Por quê? Porque eu estou dividindo por ds. E o meu limite, quando eu faço 1 sobre ΔS, vai tirar aqui a minha área, né? dYdz é a área infinitesimal. Quando eu divido isso pela área infinitesimal, isso aqui some. Vocês estão entendendo ou ficou um pouco confuso? Pessoal? Tranquilo, né? Beleza, então. Que ds você está falando? Ah, você está falando ΔS? Eu não estou tomando o limite aqui. O que é que eu estou calculando? Eu estou calculando dy dx vezes 1 sobre ΔS, quando ΔS tende a zero, né? Esse ΔS aqui é a própria área infinitesimal. E dy dx é a própria área infinitesimal. Certo? Então aqui é igual a 1. Por isso que o dy dx some. Eles cancelam com o ΔS. Então sobrou esse cara daqui. Agora a gente já pode formar o rotacional completo, né? Adicionando as outras componentes. Então essa é a primeira componente, a componente na direção x. Então a primeira componente vai ser ax, que multiplica del az, del y, menos del ay, del z. E aí agora a gente pode simplesmente usar o fato da simetria para poder encontrar as demais, né? Então a segunda componente vai ser a y. Aí, veja que aqui foi o x, né? Então para y, esse cara daqui, desculpa, do x foi para o z, então no caso do y, vai ser a coordenada anterior, né? Então a coordenada anterior é x, então del x, del z, menos del z, ou del x não, né? Del ax. Del ax, del z, menos del az, del x, mais a componente em z, que multiplica del. Aí essa componente aqui vai ser a componente anterior, então del ay, del x, menos del ax, del y. Deixa eu só conferir para ver se eu não errei nada. AX, AZ, AZ, AX, AY, AX, AX, AY, AZ, AY, beleza, tá corretinho. Certo? Então, esta é a nossa definição do rotacional para coordenadas cartesianas. Note que isso parece bastante com a forma de um determinante, tá? Então a gente pode usar uma regra mnemônica, tá? Uma regra para a gente dar uma decorada, certo? Dizer que o rotacional de A pode ser expresso por um determinante, em que o primeiro componente desses determinantes vão ser AX, AY e AZ, os meus vetores. O elemento central do meu determinante são os operadores, então del x, del y, del z. E o meu a minha terceira linha do determinante vai ser AX, AY, AZ.
como é que a gente calcula esse determinante, né? Como é que a gente opera? Se a gente pegar e começar aqui, ó, a gente vai ter uma parcela positiva. Então, a gente vem sempre de cima para baixo. Então, AX derivada de AZ. Então, tá aqui, ó, X derivada de AZ em relação a Y. Uma positivo porque a gente está na diagonal principal. Quando a gente for calcular a parte negativa, a gente vem do lado contrário do meu determinante. Então, AX, del Z, AY, com um sinal de menos, porque está na diagonal secundária. Então, secundária não, né? Está numa diagonal aqui na direção contrária da direção principal. Então, esse segundo caso aqui. AY, a gente faz da mesma forma. AY, del AX, del Z. Então, a gente está usando a segunda linha como um operador da terceira linha. Então, dessa forma. E aí surge esse componente positivo. Mesma coisa aqui na ordem contrária, né? Então, AY del x, AZ. Tá aqui. AY del AZ del x. E por fim, aqui na diagonal secundária, a gente vai ter a componente negativa, né? AZ del y a x, que é essa daqui. E nessa diagonal aqui, nessa outra diagonal, a gente tem a parte positiva. Então, AZ del AY del x, a parte positiva. Tranquilo? A partir desse vetor aqui, a gente pode fazer as conversões. Como é que a gente faz essas conversões, né? A gente converte os valores de y, de z e de x para vetores em coordenadas cilíndricas, e a gente também pode transformar os próprios vetores, tá? O vetor AX, o vetor AY e o vetor AZ. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai tomar muito tempo do curso, e não vale muito a pena fazer, mas eu vou colocar aqui os rotacionais para a gente se relembrar. Então, os rotacionais em coordenadas cilíndricas, rotacional em coordenadas cilíndricas, ele vai ser dado por A ρ e multiplica 1 sobre ρ del AZ del φ menos del Aφ del Z mais Aφ e multiplica del A ρ del Z menos del AZ del ρ mais AZ que multiplica, faltou aqui 1 sobre ρ vezes del ρ Aφ del ρ menos del A ρ del φ. E a gente pode expressar esse cara daqui também em função de um determinante. E aí esse determinante para cilíndricas vai ser 1 sobre ρ que multiplica. Aí aqui nos vetores a gente vai ter A ρ, ρ Afh e AZ, del ρ, del φ, del Z. E aqui a gente tem a componente em ρ, componente em φ e componente em Z do vetor. Para coordenadas esféricas, né? Então, deixa eu colocar aqui cilíndricas. Esse cara daqui é cartesianas. E para coordenadas esféricas. É sempre a mais chatinha de encontrar é a esférica, né? Então, o rotacional de A em coordenadas esféricas vai ser AR 1 sobre R seno θ e multiplica. Essa aqui é a maior de todas. Então, del Afh seno θ sobre del θ menos
del a θ. Não, desculpa, del a φ, del φ. Não, está errado. Aqui é θ. Tem que ser θ φ e φ θ. Isso. Del a θ, del φ. Mais componente na direção θ vezes 1 sobre r e multiplica 1 sobre seno θ del AR del θ. Desculpa. Del AR e del φ. Del AR, del φ. Deixa eu só olhar direitinho, porque eu estou copiando e eu não posso errar. Então vamos lá. Del a φ, del derivada do raio vezes a φ em relação ao raio, del R. Mais, não vai caber. Deixa eu tentar botar um pouquinho para cima para ver se eu consigo arrumar aqui o negócio. Deu tudo errado, vamos lá. Vou voltar para cá para poder puxar todo mundo. Pronto. E a última eu vou botar aqui embaixo. Mais a componente na direção φ, né? R θ φ. E a componente na direção φ tem 1 sobre R vezes a derivada parcial de R a θ em relação a R, né? Del R, menos del AR del θ. Ok. Eu acho que está tudo certinho. A gente também pode expressar esse cara em função de um determinante. E aí, expressando em função de um determinante, ele vai ser igual a 1 sobre R ao quadrado seno θ, determinante de AR, R a θ, R seno θ, a φ, del R, del θ, del φ. E aqui a componente em R componente em θ e R seno θ componente em φ. E talvez você já tenha notado que a gente consegue tirar uma semelhança com as coordenadas genéricas, certo? E é esse o que eu acho, na minha opinião, vale mais a pena a gente memorizar. Para coordenadas genéricas. Por quê? Se você sabe fazer o rotacional para coordenadas genéricas, você sabe naturalmente fazer para todas as 3 coordenadas. Então, a gente pode expressar o rotacional em genéricas da seguinte forma: 1 sobre os 3 fatores de conversão, HI, HJ, HK, né? Os 3 fatores de escala, vezes o determinante da seguinte matriz. Então, aqui a gente vai ter, ó, HI vezes o vetor unitário I, HJ vezes o vetor unitário em J, HK vezes o vetor unitário na direção K. Derivada parcial em relação à coordenada I, derivada parcial em relação à coordenada J, derivada parcial em relação à coordenada K. E aqui no final, conversão, fator de escala, né, vezes a componente em I, fator de escala vezes a componente em J, fator de escala vezes a componente em K. Então é muito mais simples você decorar só isso aqui e daqui chegar de novo nas outras 2 coordenadas. Até porque, mesmo na coordenada cartesiana, já fica meio chatinho de você saber quem era Z, quem era Y, quem era a derivada de quem é aqui, isso já confunde um pouquinho. Então eu sugiro que vocês memorizem no rotacional esta última forma aqui, já que vocês sabem que HI, HJ e HK são, né, 1, 1, 1 para cartesianas, 1 ρ 1 para cilíndricas e 1 R seno θ para esféricas. Certo? Então fica muito mais simples da gente entender o rotacional. Não é não, Marcos? E aí acabou, você já decorou todos os rotacionais, inclusive você já sabe qual é o rotacional, mesmo que você tenha uma outra coordenada que você não conhece,
Se você souber quais são os fatores de conversão, ou seja, o que converte aquele ângulo para um comprimento, aí você já sabe como é que você consegue fazer o rotacional diretamente usando isso aqui. Ok. Beleza. Propriedades do rotacional. Essa lista é um pouquinho mais longa. Então, vamos lá. A primeira propriedade do rotacional é a distributiva, né? Então, o rotacional da soma de dois vetores, A mais B, vai ser o rotacional de A mais o rotacional de B. Beleza. O rotacional do rotacional, ou seja, o rotacional de A rotacional B, isso aqui será dado por A vezes o divergente de B menos B vezes o divergente de A mais B vezes o operador nabla, né, produto interno, B produto interno operador nabla, operado no vetor A menos A operado em nabla, né, produto interno do A vezes o operador nabla, e isso operado no vetor B. Ok. O que mais? Rotacional de um escalar vezes um campo vetorial, ou seja, um campo escalar vezes um campo vetorial. Então, esse cara daqui é o próprio campo escalar multiplicado, né, multiplicação simples, pelo rotacional de A, mais o rotacional entre o gradiente de U e A. Uma propriedade interessante aqui é que o divergente do rotacional é sempre igual a zero. O divergente do rotacional é sempre igual a zero. E o rotacional do gradiente é também sempre igual a zero. Beleza? Então, essas duas últimas propriedades são muito interessantes, porque comumente a gente encontra aí, quando a gente faz operações em cálculo vetorial, o divergente do rotacional ou o rotacional do gradiente. Se isso acontece, a gente já sabe que essas duas operações são iguais a zero. Ok? Beleza. Agora falta para a gente o quê? Teorema de Stokes. Teorema de Stokes. O que diz o teorema de Stokes? O teorema de Stokes e o teorema da divergência são basicamente a mesma coisa. Vamos relembrar o teorema da divergência. Né? O que o teorema da divergência falava? Que se eu tenho um certo volume e dentro desse volume eu tenho elementos geradores, e esses elementos geradores criam um campo vetorial, a soma do campo vetorial ao longo dessa curva equivale à soma dos elementos geradores. Então, teorema da divergência, né? A soma do vetor ao longo da minha curva fechada S é igual à minha integral volumétrica dos geradores, né? Quem é o gerador? O gerador é o divergente de A, dV. A mesma coisa é o teorema de Stokes, só que ele trata dos geradores de campos rotacionais. Então eu vou apagar esse cara daqui, isso já está na memória de vocês já sabem exatamente o que o teorema da divergência quer dizer. Vamos agora ver o teorema de Stokes. Imagine que dentro de uma determinada região
eu tenha elementos geradores, mas agora esses elementos são geradores de campos rotacionais. Então, eu vou colocar aqui os meus elementos geradores. Por exemplo, pode ser um conjunto de correntes. Eu tenho uma corrente passando aqui. Se essa corrente está passando, ela está saindo do plano, certo? Nessa orientação. Então, vai ser criado um campo que rotaciona nessa direção. Claro que aqui eu tô simplificando essa direção de rotação, né? Estou colocando ela bem irregular ao longo da linha, né? Mas, enfim, eu estou só fazendo uma representação geral aqui. Então, eu vou criar um certo campo A que rotaciona aqui na direção anti-horária. Beleza. Então, imagine agora que eu quero fazer uma circulação ao longo dessa linha L. Então, eu vou fazer aqui a minha circulação ao longo da linha fechada L de ADL. O teorema de Stokes afirma que a circulação na linha vai ser igual à soma de todos os elementos geradores de campo que passaram por dentro daquela região fechada, daquele círculo fechado, daquela curva fechada. É isso, não tem nem como exemplificar. Então, quer dizer, sei lá, enfim. Essa soma aqui ao longo dessa linha, a soma de ADL ao longo dessa linha, vai ser igual à minha soma desses elementos geradores que estão dentro da linha, que estão cruzando por dentro desse espaço formado por essa linha. Como é que eu faço para somar esses elementos geradores? Então, primeiro de tudo, quem são meus elementos geradores, né? Esses meus elementos geradores são a minha densidade de corrente aqui nesse nosso exemplo. Mas, como a gente está definindo o rotacional como sendo essa quantidade geradora, vai ser de alguma forma uma integral do rotacional. Rotacional de A. Eu estou integrando o rotacional de A onde? Eu estou integrando o rotacional de A ao longo de toda a superfície S. Superfície esta que é limitada por L. Então, eu estou fazendo a integral ao longo da superfície S, que obviamente vai ser uma superfície aberta, né, já que ela está limitada por uma curva. Então, ela não é uma superfície fechada, ela é uma superfície aberta. E estou fazendo essa integral ao longo dos elementos infinitesimais de área. Ou seja, estou fazendo a integral ds aqui. Certo? Todo mundo entendeu o teorema da divergência e o teorema de Stokes e como é que a gente relaciona os dois? Sim. É bem tranquilo. Os dois teoremas fazem a mesma coisa. Eles relacionam a geração de um campo com os elementos geradores desse campo. Só que o teorema da divergência relaciona um campo escalar que gera um campo vetorial. E o teorema de Stokes, ele relaciona um campo vetorial que gera um outro campo vetorial, através de rotação. Certo? Beleza. Então agora vamos ver o último operador, que é o operador laplaciano. O que é o operador laplaciano? O operador laplaciano é meramente uma derivada de segundo grau. Então, a gente vai chamar do laplaciano de um elemento que é um campo escalar. A gente vai dizer que o laplaciano é o divergente do gradiente. Vamos lá. O resultado de um laplaciano é um campo escalar ou vetorial? O resultado é um campo escalar, né? Porque eu estou fazendo uma operação aqui de divergente. Então, a minha segunda operação é uma operação de divergente que gera um campo escalar. Mas a minha primeira operação é uma operação gradiente, né? Então, eu tenho um campo escalar, através do gradiente eu transformo ele num campo vetorial e através do divergente eu retorno outra vez para campo escalar.
Então, a gente pode utilizar as nossas definições anteriores de gradiente e divergente para calcular quem são os laplacianos. Então, em cartesianas, o meu laplaciano é simplesmente a derivada segunda de cada uma desculpa, é a derivada de segundo grau em relação a cada uma das componentes. Então, del ao quadrado de u, del y2, simples como respirar, né, não, Marcos? Del ao quadrado de u, del z ao quadrado. Então, só aplicar as duas em sequência. Note que u, por ser um campo escalar, não existe componente de u em nenhuma direção, né? U é um valor escalar que existe naquele ponto do espaço, ele não tem componentes, tá? Mas quando eu aplico o gradiente, ele gera uma derivada. Quando eu aplico o divergente, ele gera uma segunda derivada, por isso que isso resulta em derivadas segundas. Então, cilíndricas, para cilíndricas, o gradiente de U será 1 sobre ρ, del ρ, ρ, del U, del ρ, ou seja, dois processos de derivadas aqui, né? Mais 1 sobre ρ ao quadrado, del ao quadrado U, del φ ao quadrado, mais del 2U, del Z 2. E para coordenadas esféricas, o laplaciano de U será igual a 1 sobre R2 del R, R ao quadrado, del U, del R, mais 1 sobre R2 seno θ, del R, seno θ, del U, del R, derivada segunda aqui em relação a R também, né? Não, isso aqui tá errado. Isso aqui é θ. Encontrei mais um errinho aqui nas notas. Deixa eu anotar isso aqui. Só para depois eu ajustar esse negócio aqui. Mas a derivada segunda é θ. Eu vou encontrar tanto errinho nesse negócio aqui. Mas é assim mesmo, a gente vai corrigindo. Mais 1 sobre r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, derivada segunda de u em relação a φ. Tá? A gente também não precisa decorar os laplacianos, tá? Porque a gente já tem as nossas definições de gradiente e de divergente, né? De divergente lá nas nossas coordenadas genéricas. Então, se a gente substitui, a gente já consegue fazer rapidamente essas operações. Para a gente finalizar, existe ainda a figura do laplaciano vetorial. Porque pense bem, se a gente tem o laplaciano como uma derivada segunda de um campo escalar que leva de escalar para vetorial e de vetorial para escalar de volta, a gente poderia fazer a mesma coisa com o campo vetorial. Trazer do campo vetorial para um campo escalar e depois desse campo escalar transformar novamente num campo vetorial. Então, como é que a gente faria isso? Seria o gradiente do divergente. Então, o laplaciano vetorial seria as mesmas duas operações na ordem oposta. Então, seria o gradiente do divergente. Só que aqui existe um problema matemático que acontece na origem. A gente vai comentar esse problema matemático na origem lá quando a gente for retomar o laplaciano vetorial lá na frente. Então, a gente precisa corrigir esse problema e é adicionando o rotacional do rotacional de A.
certo? Então, a gente precisa adicionar esse termo aqui, menos rotacional do rotacional. A gente vai argumentar essa questão quando a gente for retomar lá em potenciais magnéticos. Então, não se preocupe, aqui a gente vai entrar com um pouquinho mais de detalhe lá na frente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza. Gente, eu tinha dito para vocês que a gente ia, se economizasse tempo, resolver algumas questões. E, de fato, a gente até conseguiu economizar tempo. Mas, como eu estou nesse processo de mudança, então eu realmente vou precisar desse tempo. Então, foi até bom a gente ter terminado antes, porque eu vou continuar a resolver minhas coisas por aqui. Tá certo? Tanto que eu não tô nem, ó, tô até com uma camisa aqui que eu tô resolvendo as coisas no meio do meu dia. Então eu vou pedir a compreensão de vocês. Hoje a gente não vai resolver exercício desse tema, não. E na próxima semana a gente começa eletrostática. Beleza, pessoal? Esses problemas são problemas mais simples, então vocês podem pegar o livro e resolver os problemas que vocês quiserem. Lá eles têm sugerido as dificuldades, então tente fazer alguma coisa de cada tema para ver se você está conseguindo operar certinho. Tá bom? Então escolham lá exercícios aleatórios e façam, que isso é sempre muito bom. Tá? Eu vou colocar um exercíciozinho para a gente resolver lá no Classroom, beleza? E aí a gente comenta esse exercício na próxima aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado. A atividade eu vou fazer agora, vou fazer agora, colocar lá. Vou até aproveitar esse tempo para colocar logo e ficar tudo certo. Obrigado, Marcos. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.